Olá pessoal, eu estou fazendo aqui um vídeo, nem ia fazer hoje, mas não resisti. Eu tenho por hábito nem acompanhar essa Covid, porque eu considero essa CPI, acompanhar a Covid, não acompanhar a CPI da Covid, porque eu considero essa reunião um verdadeiro circo. Um verdadeiro circo, um picadeiro eleitoral montado para derrubar o presidente Bolsonaro. Até as criancinhas de cola entenderiam isso, né? Basta você ter 3 neurônios para perceber isso. Os petistas e a oposição ficam desesperados para encontrar alguma forma de incriminar o presidente. Agora é com a questão do ex-ministro Fábio Weingarten. Então, ele esclareceu, respondeu muito bem e até desmentiu muitas coisas que Renan Calheiros e o presidente querem impingir de qualquer forma, uma narrativa imposta para que ele condene o presidente e não consegue, então eles ficam desesperados. E já dizem que a revista Veja marcou essa fala ou não marcou, enfim, faz uma confusão que na cabeça daqueles que acompanham fica realmente tudo muito misturado. E se você pedir para alguém repetir o que ouviu, nem vai saber o que. O que fato é o seguinte, ponto número 1, se sabe que está muito claro que Renan Calheiros e o presidente Aziz querem porque querem incriminar Bolsonaro para continuar o mesmo sistema do mecanismo. Ou seja, que eles continuem aí sendo indiciados, ou alguns foram até indiciados e outros estão com requerimentos no STF, certo? Com relação à corrupção, que isso é válido, embora o ex-governador Aziz ele tenha se safado de uma corrupção medonha que foi simplesmente 246 milhões de reais quando estava na saúde, e que a sua mulher foi presa e que seus irmãos, 3 irmãos também foram presos, e depois ficou tudo bem, ficou inocentado. A gente já está acostumado com esse discurso, né? Agora, Renan Calheiros tem lá aqueles 17 inquéritos no STF, mas ninguém toca nesse assunto, porque também não é assunto da Covid. O assunto da Covid, o propósito desta CPI da Covid é simplesmente achar uma maneira de pedir o impeachment de Bolsonaro. Está mais claro do que a luz do sol. Mas vamos lá, nessa questão aí do ex-ministro, do Weingarten, o que está acontecendo é o seguinte, ele já explicou 1000 vezes o que é, mas eles querem mudar o que ele está falando, né? Mas vamos aos fatos, que é o que interessa, que é sobretudo o que interessa. O contrato da Pfizer não foi assinado porque era um contrato leonino. Isso foi divulgado, era um contrato que a Pfizer, a empresa, ela tinha só direitos e não tinha deveres. E, inclusive, se houvesse qualquer problema, esse contrato teria que ser discutido fora do país. Era um contrato que, se o presidente assinasse, era contra nós, os brasileiros. Se houvesse qualquer problema, os brasileiros é que teriam que pagar por isso indenizações fabulosas. Isso ficou muito evidente, muito claro. E tanto que foi preciso de uma lei, que o próprio ex-ministro Fábio diz bem claro, foi preciso de uma lei que foi sugestão do jurista Ives Gandra Martins, que conseguisse uma autorização via Congresso, o que foi conseguido. Essa autorização com a responsabilidade e a mudança deste contrato, e a responsabilidade passou a ser uma responsabilidade estatal. Se Bolsonaro tivesse assinado esse contrato leonino, sabe o que teria acontecido hoje? Já estava fora do governo. Ah, imagina se a oposição e os petistas não iam deixar isso passar em branco. Então, para você entender melhor do que se passou, escute o que Alexandre Garcia, com muita precisão, falou para a CNN. Aliás, eu não vejo a CNN, vi por acaso, assim, no telefone, quando eu vi Alexandre, quando eu vejo que o Alexandre Martins vai falar alguma coisa, eu procuro prestar atenção, porque ele tem a verdade, ele pondera, ele apresenta fatos, ele apresenta um jornalismo verdadeiro, não essa porcaria que está aí nessa mídia comprada ou com outros interesses, que todo mundo sabe que é uma mídia antiga, uma mídia horrorosa, que envergonha qualquer jornalista. Então, escutam lá o que Alexandre falou, exatamente isso que grosseiramente eu estou aqui falando, sobre o que foi que aconteceu com relação a esse contrato. Era realmente impossível assinar, e o presidente não assinou, mesmo porque foi consultada a AGU e mostrou que aquele contrato não tinha cabimento ser assinado,
que era um contrato irresponsável se o presidente assinar. Agora, essa CPI da Covid aí, vem com esse drama, com esse picadeiro, com essa pouca vergonha, isso daí já se tornou algo medonho. Por exemplo, o presidente, o tal de senador Aziz, fala a todo momento dos 450 mil brasileiros que morreram em virtude da doença. Exatamente. Por que ele não pergunta qual é a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos que rustiram o dinheiro, que não equiparam os hospitais, que não compraram equipamentos, que puseram esse dinheiro em outras coisas de interesse deles? Por que eles não vão responder por isso? Eles é que são os culpados. Os genocidas são eles. O governo, ele dispôs de bilhões de reais que foram direto para as mãos de governadores e prefeitos. E agora estão todos aí, não sabendo como é que eles vão explicar onde é que o dinheiro foi aplicado, que não deu certo. Sabe onde foi aplicado? No Covidão. É isso daí, no Covidão. Nós não vamos deixar barato, não. Nós não vamos simplesmente engolir essa palhaçada dessa turma de esquerda maldita que só causou mal ao país. Aliás, essa esquerda não devia nem existir. Eles não são democratas, nunca foram. Todo mundo sabe que são ditatoriais, e uma prova que são ditatoriais é as perguntas do relator mal educadas, não deixa o outro responder literalmente, exige um caminhão de paciência de uma testemunha que está lá para esclarecer e que ele quer, porque ele quer impingir nessa testemunha uma narrativa a favor do lado deles. Até a paciência, corta essa.